presença de público, né? Esse sábado chuvoso, graças a Deus chuvoso. Então a gente está aqui para bater um papo, né? Hoje é o encerramento, né, dessa exposição, que ficou um período curto aqui até. A gente vai falar um pouquinho então do processo. Eu fiz a curadoria, né, dessa exposição, sempre tudo em parceria muito orgânica com a Sheila. Temos uma participação também do Marcos Vinícius, o arquiteto que montou tudo com a gente, mas que ajudou a pensar conceitualmente a exposição também, né? Ele não pôde vir, ele trabalha em Belo Horizonte. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo que gerou essa exposição, e acho que depois a Sheila pode falar mais detidamente talvez dos trabalhos em si também. Né? Bom, eu já conheci a Sheila há um tempo, que ela frequenta uns grupos de estudo e criação de fotografia que eu coordeno lá no Ateliê Fotô. Então já tinha um conhecimento prévio de várias séries, né, realizadas pela Sheila nos últimos anos. Né? A produção começa, se eu tinha esse momento claro. Eu tenho, na verdade, assim, a arte sempre me acompanhou, mas participando de exposições desde 1995. 95. Fazer 20 anos aí de carreira. Senta aqui. Bem, começando. Então, assim, eu já conheci algumas séries, né, por conta dela frequentar lá o nosso grupo de estudo. E a Sheila é muito organizada e ela gosta de fechar os trabalhos dela. Realmente, ela cria uma nomenclatura, né, ela cria um título para uma série e desenvolve até um certo tempo, até que ela tenha a noção clara de que aquele ensaio se fechou, como um ciclo mesmo. Né? E é interessante ver a cada série como ela vai criando, mantendo o mesmo eixo, mas criando desdobramentos sobre outras questões que ela está querendo abordar, amplificando bastante sempre esse território no qual ela trafega. Né? E é justamente pensando nesse território no qual ela trafega e que acaba gerando essas obras que a gente vê aqui e tantas outras mais, né, que eu comecei a investigar por onde a gente poderia fazer um recorte, né, porque a minha aventura como pesquisador, como curador, é sempre essa de entrar no acervo barra cabeça, barra alma do artista, né, para conseguir entender ali quais são as linhas de força desse trabalho e a partir daí propor uma exposição, como era aqui, né, ou às vezes um livro, um portfólio, que consiga manter os vestígios dessa linha de força, né, mas que ao mesmo tempo seja capaz de ter uma multiplicidade de abordagens, para a gente conseguir perceber que não é um discurso uníssono, não é um discurso poético, e por ser poético vai trabalhar muito com metáforas. Isso se dá para vários tipos de leitura. Ou seja, como conseguir ser sintético e plural ao mesmo tempo. Né? E a Sheila é um grande prazer trabalhar com artistas como a Sheila, porque você percebe que com esses 20 anos de trajetória que ela tem, ela já resolveu muitas coisas pelo meio do caminho. Né? A gente vai, quando a gente começa a perceber a trajetória de um artista, quando ele vai eliminando certos excessos e vai focando e entrando em prospecção cada vez mais profunda, né, dentro do eixo que ele resolveu explorar, pesquisar. Né? E a Sheila, isso já está muito maduro há bastante tempo. Né? Então aí eu acho muito interessante porque ao mesmo tempo que eu tenho a noção dos ensaios separados, né, eu consigo perceber vasos comunicantes entre todos eles, o que me faz pensar que ela não é uma artista
que trabalha muito pautado por certas fases, né? Mas que ela tem assim, um tronco muito coerente, que aí eu passo a ver menos como ensaios separados, né? E, sobretudo os fotógrafos são muito... acabam se organizando muito, deixando as séries meio estanques, né? Então muitas vezes quando eles vêm para mim eu gosto de embaralhar tudo de novo e falar, olha, é a mesma pessoa fotografando durante um certo percurso de tempo. Por mais que você ache que esse é o ensaio B, aquele é o ensaio A, o ensaio C, né? Muitas vezes a gente quebra as gavetinhas e mistura tudo, você consegue encontrar ali uma escrita, né, bastante coerente entre essas peças, mas causando uma certa surpresa entre alguns ensaios que pareciam não se comunicar com outros. E com a Sheila isso foi muito tranquilo de fazer, né, porque rapidamente eu percebi que não se tratava de trabalhos estanques, de ensaios, mas sim de uma constelação, né? Daí quando eu comecei a pensar nessa ideia de trabalhos que são uma constelação orbitando a partir de um núcleo, que é essa raiz, e o trabalho da Sheila foi ficando muito claro, eu diria que é muito ligado à metafísica dos afetos, né? É um pouco por onde eu vou o texto. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que é uma constelação. E quando eu fui para o ateliê dela, que, aliás, eu recomendo a visita, não sei se pode ser aberto assim. É um lugar maravilhoso ali na aclimação, Cambuci, no Cambuci, onde é uma antiga fábrica, que ela trabalha embaixo, mora na parte de cima, muito amplo. E aí eu achei muito interessante, porque quando eu cheguei lá, eu falei, Sheila, a exposição está feita, né? Porque como o espaço é bastante grande, generoso, assim, ela vai espalhando muitos dos trabalhos que já foram expostos, voltaram, que ela está testando, né? Eles vão ficando espalhados pelo espaço. E aí, quando eu já fui para lá com essa ideia da constelação, cheguei lá e eu vi isso fisicamente, né? Implantado. E aí acabou sendo uma colheita de trabalhos para criar esse corpo, né? E aí, como curador, tem sempre essa preocupação de a gente fazer conexões entre alguns trabalhos, para que a gente tenha um corpo íntegro, né? Para que ele possa, no espaço expositivo, vibrar de uma forma bastante uníssona, né? Ainda que ele abra vários desdobramentos. E aí, quando a gente estava no meio dessa colheita, vou dizer assim, mais do que uma seleção de trabalhos, é uma colheita dessa constelação, né? A Sheila, que estava com bastante dúvida ainda sobre o título da exposição, era algo que a gente não tinha conversado muito ainda, né? Ela me manda por e-mail um poema do Fernando Pessoa, e do qual ela pega a última frase como sugestão do título, que é exatamente rastro visto de coisa só ouvida, né? E aí eu vou... Posso ler? Você lê? E aí eu acabei usando na epígrafe do texto, né? As últimas frases que antecedem a frase que gerou o título. E agora a gente revela então o poema inteiro. Sonhei confuso e o sono foi disperso. Mas quando despertei da confusão, vi que esta vida e este universo não são mais claros do que os sonhos são. Obscura luz paira onde estou converso, a esta realidade da ilusão. Se fecho os olhos, sou de novo imerso naquelas sombras que há na escuridão. Escuro, escuro, tudo, em sonho ou vida, é a mesma mistura de entre seres, ou na noite ou ao dia transferida. Nada é real, nada em seus vãos moveres pertence a uma forma definida, rastro visto de coisa só ouvida. Foi feita pelo Fernando Pessoa em 1933, 2 anos antes dele
partiu. Então, esse poema já deixa claro, assim, na verdade, essa busca, esse embate desse... Ele usa um termo que eu acho muito bonito, esse entre seres, né? Que vagueia justamente entre o mundo do sonho, o mundo da realidade, do pesadelo, e, como a gente sabe, Fernando Pessoa vai trabalhar o tempo todo dentro da ideia da metafísica, né? E quando eu fiz o texto, foi muito pautado por essa abordagem que o poema acaba ressignificando muitos dos trabalhos aqui, né? Daí eu vou ler o meu texto comentando justamente essa intenção. Então eu comecei no processo de escrever, que não foi fácil escrever, porque já estava bastante absorvido por essa atmosfera do trabalho e tal. Mas eu comecei, como os títulos das séries para Sheila são sempre nominados de uma forma bastante enfática, ela busca muito no embate com as palavras, né, uma ressonância que possa ter do trabalho. Eu comecei antes de escrever, a revisitar os nomes das séries da Sheila, para ver se ali eu encontrava alguma chave de acesso por onde eu pudesse refletir sobre o trabalho, né, a partir dessas séries. E é assim que eu começo o texto. Então, concepção, flutuação, impermanência, inquietação, renascimento e vínculo. Todas essas palavras aparecem em algum momento em títulos de séries dela. Então são algumas das palavras-chave que intitulam obras e norteiam o universo estético e conceitual da artista Sheila Oliveira. Juntos apontam para uma necessidade intrínseca de vasculhar nas dobras da existência o que nos é essencial. Porque eu acho que o esforço todo da Sheila é justamente buscar uma representação que represente o não visível, né? O mundo de caráter mais sensorial, né? Que eu coloco aqui as dobras da existência, né? Porque acho que o trabalho vai interrogar muitas vezes essa questão metafísica, como a gente está falando, de onde viemos, para onde vamos, e essa trajetória, esse período validado por uma coleção de afetos, né? Daí que vem a questão do universo feminino, da maternidade e outras questões que a gente pode ver abordadas aqui, né? Então, ao refletir sobre a vulnerabilidade da vida, confortada na reunião dos afetos que criamos, a artista nos conduz por uma miríade de abordagens sobre a matéria sensível que nos mobiliza em nossos roteiros de vida. Por meio de imagens de entorno familiar, né, que ela vai invocar em vários momentos, memórias, colagens de tempos e vestígios de histórias, revela-se a parcela de transcendência que se oculta sutilmente nas relações tecidas dia a dia. Então, o que há de transcendente no nosso cotidiano, acho que é um outro foco de pesquisa ou de uma obsessão poética, né, da Sheila. Aí eu retomo o Fernando Pessoa. Ele diz: há metafísica bastante em não pensar em nada, né? É uma frase bastante conhecida do Pessoa. Aí eu complemento. Então, há metafísica bastante em não pensar em nada, nos diz Fernando Pessoa, posto que investigar sobre os desígnios e mistérios da existência nos leva necessariamente a uma abordagem racionalizante e distorcida sobre o que é naturalmente da ordem do imponderável, né? Mas pensar em nada, no entanto, não objetiva o nada, o vazio, né? Lendo Pessoa, isso fica muito claro. Pensar em nada, na precisão metafórica do poeta, é transcender o pensamento e encontrar uma possível instância para a nossa noção de ser e estar no mundo, né? Como assim, para poder filosofar sobre a existência, que eu acho que é algo que os trabalhos da Sheila nos convidam o tempo todo, né? É preciso atender, a gente quase tem um grau zero, né? No qual a gente pudesse, como se fosse um campo de meditação, né? Em que a gente rebaixa a razão, né? As questões objetivas, racionalizantes com a qual a gente pensa o cotidiano, né? E vai pensar
esse sopro de vida, né, que nós temos aqui, de uma forma que antecede a essa existência física. Né? Como que isso é possível? E mais ainda, como é possível materializar isso em imagens? Né? Eu acho que é uma empresa, né? É um desafio muito grande que alguns artistas se colocam, né? Essa questão de materializar o inefável. Né? Ao vasculhar o rastro visto de coisa só ouvida, como sugere paradoxalmente Fernando Pessoa, Sheila cria obras que sintetizam com grande desenvoltura poética uma forma de pré-pensamento sobre as coisas. Então, quando eu fiquei observando muito essas imagens, até pelas estratégias que a Sheila vai usar, que a imagem nunca chega necessariamente muito clara para a gente, sempre tem ranhuras, desenhos, colagens, tintas, né? Fio, né, que a gente vai ver esses fios, que vão criando uma certa opacidade da imagem. Entre nós e a imagem sempre tem alguns véus. Né? Para mim isso é meio como essa imagem que está em estado latente de formação ainda, e é como se a Sheila tivesse raptado no meio desse processo, antes de se tornar completamente visível. Né? Então eu coloco aqui que é um imaginário que antecede a imagem. Né? Então como seria uma fotografia que fosse a fatura desse imaginário pré-imagem, né? Já que imagem vem de imaginário. Né? Então, juntando Fernando Pessoa com as imagens da Sheila, acho que foi nesse lugar que a gente foi chegando. Aí outra coisa que eu acho que seria interessante falar é como ela vai organizando dentro das obras, né, algumas estratégias técnicas poéticas, né, para que isso tudo se envolva dentro dessa mesma discussão. Então tem algo que a gente fez aqui na abertura, a gente fez uma visita guiada com o público, que era percorrendo o fio, né? Então se vocês pegarem as primeiras fotos que estão lá, que tem os retratos de família, eles aparecem com um fio, né, que vai se desenrolando, e esse fio, se vocês perceberem, ele vai estar em algum momento presente em várias obras que vão percorrendo a exposição. Né? E aí a gente elegeu aquela imagem do ovo, né, a própria Sheila, né, segurando aquele ovo. Foi dentro de um exercício que a gente fez lá no grupo de estudo. Ela acabou gerando algumas imagens muito além do exercício, né, que acabaram entrando já em séries. Aquela imagem então virou o grande ícone. Essa já é a quarta exposição que eu posso aqui, né, Fábio? É a quarta exposição que eu fiz aqui, cada um com um artista. E eu sempre gosto de usar aquela parede como uma imagem que fosse a síntese de todo o projeto. Né? Então ali o símbolo do ovo, né? Que de novo vai, por metáfora, falar dos ciclos da vida, nascimento, vida e morte, mas também da maternidade, do óvulo. Né? Eu gosto dessa situação dela segurando esse gesto dela segurar o ovo, para mim é muito forte no sentido de querer, de alguma forma, ter para ela o controle ou o entendimento desses processos dos ciclos da vida. Né? Falei muito já? Aí depois a gente pode falar talvez obra a obra. Bom, antes de mais nada eu queria agradecer muito vocês estarem aqui com a gente, porque tá frio, com essa chuvinha, né? E sem vocês não estaria acontecendo. Então acho que eu vou começar agora falando direto do ovo, né? Diretamente para esse trabalho, chama Correspondência Visual, e que foi o título do exercício que o Éder propôs. E para mim muito significativo, porque a fotografia para mim é justamente isso, o que eu consigo pensar e colocar para fora através da fotografia. E sempre é uma questão. Então para mim, acima de tudo, essa imagem é uma pergunta para mim mesma, sobre todas essas questões que o Éder colocou, né?
E assim, essas questões seguem em todas as séries, em cada momento da vida que eu estava passando, né? Então aqui a gente tem obras desde 2007. Eu achei incrível essa costura que o Éder fez, porque trouxe obras antigas que estavam lá no cantinho, né? Então, para mim, é como se reanimassem essas obras e trouxesse para mim mesma e para as pessoas que vieram visitar a exposição o meu pensamento que vem seguindo já há algum tempo. Porque até então a maioria das obras que as pessoas conheciam eram as prints em papel de algodão, né? E eu acho que essas obras que são mais matéricas, talvez a gente possa dizer assim, né? Mais orgânicas, elas foi através delas que eu cheguei nos prints de algodão. Então, para mim foi incrível assim poder ver tudo isso junto, porque por mais que a gente produza, quando a gente vê a exposição montada, te dá uma ideia melhor assim do que é o trabalho que você já produziu até aquele momento, né? Então eu fiquei super feliz por essa costura. E pensando nessa coisa das linhas, a costura acho que é a palavra, né, que mais se ajusta. E aí também fico muito feliz porque eu sempre me senti de uma certa maneira de saia justa quando eu apresentava um trabalho impresso em papel de algodão com as interferências. E às vezes eu me sentia menos fotógrafa, sempre foi uma coisa assim, não muito claro para mim mesmo, né? E aí então, apresentando essa oportunidade que a Carol me deu também, de trazer e aceitar essa ideia, né, de estar trazendo também, né, as obras menos fotografia, porque tem coisas que nem tem fotografia, se a gente vai pensar, né? Mas a imagem deixa de ser uma construção imagética, né? Então, também foi uma coisa que me ajudou, talvez me sentir mais à vontade nesse campo, que existe, que eu sinto, né? De entender artista, fotógrafa, enfim. Eu acho que não separa muito, não dá para separar, eu acho que é tudo misturado mesmo, né? Artista visual. Sim. Né? A imagem é o que me interessa, né? E não sei se todos sabem, eu trabalho com fotografia. Então, fotografia é o que está presente todo dia na minha vida, né? E ela é o meu mote. Então, mesmo que ela não exista num trabalho, eu estou construindo uma imagem, né? Que possa não ser construída com a luz, mas, né? Eu acho que as pessoas podem ter uma curiosidade. O que te colocou nesse lugar? Assim, nesse lugar que eu digo, nesse tipo de reflexão que gerou esses tipos de obras. Quer dizer, eu cheguei a te perguntar durante o nosso processo se o fato de você ter se tornado mãe em um determinado momento tinha acelerado isso, tinha te levado para um campo de reflexão sobre existência, sobre os afetos familiares. Enfim, queria que você falasse assim, onde já surgiu assim, desde que você começou a produzir artisticamente? Ou... Não. Mas por volta mais ou menos de 2005, eu conheci uma pessoa, o Robert Richard, que é um curador também, numa exposição uma feira de negócios de gastronomia, que é a minha especialidade, né, em estúdio. E eu decorei o estande com as fotos de gastronomia e tal, e ele veio e falou: Sheila, você quer participar e tal? Aí eu voltei a produzir artisticamente. E as exposições dele são exposições temáticas. Então sempre colocava um assunto. E aí, em cima desse assunto,
Então, juntando essa oportunidade, né, com o meu objetivo de vida. Eu acho que a gente está no planeta Terra para se tornar pessoas melhores. Então, a gente está sempre errando, mas assim, a gente eu pelo menos penso nisso todos os dias, de que todas as coisas nos influenciam e todos os momentos a gente tem que tomar uma decisão, né? E isso está sempre me norteando. Então eu tentei trazer esse pensamento para essa oportunidade. Cada título que ele me convidava, eu fui aplicando esse pensamento. E daí nasceram essas pequenas obras, né, que a gente tem. Porque o Richard, ele trabalha muito com tridimensional. Então eu acabei indo para o tridimensional para poder participar dessas exposições. E sempre tentando carregar a fotografia junto, né? Tentando trazer o bidimensional para essa coisa. Então, assim, pensando então na essência, eu gosto muito de pensar sobre essa coisa do fenômeno e do afeto no sentido do que nos afeta. Então, por exemplo, eu estou aqui agora com vocês e o que essa situação está me proporcionando, o que está causando na minha alma isso? O que ela me proporcionou antes e vai me trazer depois? Né? Então, são essas coisas que me interessam muito, né? E então, em cada série, em cada oportunidade da minha vida que eu estava pensando ou sentindo e me transformando, eu fui trazendo para essas obras. Então, acho que basicamente é isso. Posso começar alguns exemplos de temas, ou só para ter uma ideia dos temas? Então, por exemplo, aquele ali, aquela caixinha, era Páscoa. Era ovo de Páscoa, aliás. Ovo de Páscoa, né? E eu estava passando por um momento justamente com meu filho de adolescência. Então eu pensei, a Páscoa é renovação, né? A adolescência também é. Então eu tentei trazer o ovo de Páscoa para a minha vida, vamos dizer assim, né? Eu transformei esse pensamento da renovação, daquele momento mesmo, de transformação, né? De estar saindo da casca, né? Do ovo para a obra, construindo aquela obra. Por isso que eu chamo renovação. Essas duas fotos atrás de vocês. Qual é a questão? Essa série chama Graveto e a Pedra. Elas fazem parte, elas são minisséries, na verdade, que eu considero como minisséries. São trabalhos que eu produzo, assim, 2, 3 obras sobre um determinado assunto que me interessa. E estudando alguns livros justamente sobre essa parte de psicologia, da união dos opostos, né? Então, do que é luz e do que é sombra, do que é frágil e do que é forte, né? Então, essa série fala sobre isso, fala sobre a união dos opostos, sobre a fragilidade e essa coisa mais rústica, mais... não é rústico, não é uma palavra interessante, mas essa coisa dura, rígida, como que eu posso dizer? Aquilo que não lapidada? Não lapidada, talvez acho que é a coisa mais próxima, né? Do ser humano, da gente mesmo, entendeu? Acho que não é não lapidado, nós somos frágeis e o contrário? Brutos. Brutalidade, é isso. Bruto. Então essa questão, essa conversa, né, da gente navegando entre essas duas coisas, né? E acho que também quando você começa a trabalhar com essa polaridade do frágil e do bruto, em síntese um autorretrato de cada um de nós também, né? Acaba caindo numa poética que eu acho que a Sheila desenvolve muito bem, que é entre a fluidez e a permanência, né? Também são duas, é uma oposição,
que é a oposição também do fluxo da vida e da memória, né? O que é fluido e o que é permanente, né? E acho que da obra como essa forma a gente pega uma metáfora muito potente, né, para falar de fluidez, permanência, e aí o corpo da própria artista, né, que é um corpo genérico aqui, né, o corpo do artista, que tem essa levitação, né, e as pedras que ficam como oposição, né, a essa leveza, né. Enfim, ao mesmo tempo aqui essa imagem com esse, eu me lembro sempre de um tocador de rebanho, né? Acho que a Sheila acaba colocando muitos leis aqui de significado sempre. E essa coisa da estratégia que ela vai usar para construir as obras me interessou sempre muito, até porque ela tem uma diversidade muito grande, né? Esses pequenos quadros aqui que eu não conhecia, que eu conheci agora nessa pesquisa para fazer a exposição, eles merecem ser vistos depois assim, com muito cuidado, porque tem uma delicadeza na textura, na junção de materiais que ela faz. E aqui são obras que ela construiu 100% tudo, né? Inclusive o papel, né, Sheila? Então ela faz o papel artesanal, então isso aqui surge do nada, né? Da água com papéis, Com fibras, né? com fibras. Né? Então primeiro ela faz o papel, vai deixar uma determinada textura, para depois fazer a imagem. Então, conta um pouco desse processo. Isso, então até uma grande oportunidade que o meu mestre papeleiro está aqui hoje presente, né? Foi ele quem me ensinou a produzir o papel, me ajuda a fazer a polpa para então eu seguir com novas obras, né? Porque a polpa a produção da polpa do papel é muito trabalhosa e tem que ter um cuidado assim, oriental, um carinho brasileiro, né, para poder fazer com pH neutro, aquela coisa, acidez e tudo mais, né? E aí então, a partir daí, eu comecei a experimentar o que é fazer esse papel e o que ele podia trazer de resultado orgânico mesmo, junto com a minha fotografia, né? Aí então aqui a gente mistura uma outra técnica, que é o marrom Van Dyke, que é um processo alternativo, onde eu preparo a emulsão com químicos, é uma receitinha, a gente faz o químico, emulsiona um papel e faz as cópias por contato. Então aí o que eu acho interessante assim é que me interessou assim essa união, essa época eu pensava muito sobre isso, sobre a união de várias técnicas em momentos diversos, né? Então você trazer uma técnica do papel que está lá atrás com a fotografia digital, com o arquivo digital que está agora pra gente, né? De novo unindo opostos ou diferentes. Verdade. Então, é isso, assim, eu não sei, aí tem a técnica da feitura do papel mesmo, que é a tina com essas fibras dentro da água que ficam em suspensão, é uma imagem linda, para quem não fez, acho que é uma experiência muito gostosa e sei lá, até de ver aquilo parece que é um outro tempo, é um outro espaço, né? Que me interessa muito também. E depois no momento que você puxa a tina, que você reúne essas fibras formando o papel, a tina não, o bastidor, certo? O bastidor aí que reúne, que você constrói o papel. Então eu vou acrescentando novas matérias que são as fotografias ou aviamentos ou outros pedacinhos de papel, tecido. E o que me surpreendeu, né, experimentando essa série, fazendo essa série, é que eu resolvi mergulhar de novo e quando se faz isso, né, e sobe novamente as fibras, elas abraçam toda a matéria que eu tinha colocado nesse segundo momento. Então o papel, as fotografias, os aviamentos, eles ficam incorporados no papel, eles ficam dentro do papel.
E isso eu acho incrível, né? E, assim, para mim tem uma simbologia muito importante, que é essa coisa da transformação, do que nos afeta e fica, impregna a alma, né? Então esse trabalho fala muito sobre isso. Qual que é o título? A série chama Submerso. Eu Quero parabenizar a Sheila por ela ter conseguido fazer esse trabalho. Ela foi uma boa aluna, eu acho que ela fez várias transgressões. Foi além do que eu imaginava. Ela fez várias transgressões também no método, né? Exatamente, porque tecnicamente, se for seguir o passo a passo que eu ensino, fica perfeito demais. E ela conseguiu dar essa característica dela, própria dela. Porque ela precisa da falha também, ela precisa do acaso. Exatamente, Né? para fazer parte do contexto da obra que ela queria ter. Exatamente. Então eu parabenizo a Sheila por ter sido uma excelente aluna. Obrigada mesmo. Esse desprende, né? É cortar o cordão umbilical com o ensino. Eu acho interessante essa coisa de colocar falha, porque o erro é uma coisa presente no meu trabalho. Assim como é presente na minha vida. O acaso, né? Não só o acaso, claro, ele se apresenta, né? E aí você tem que aceitar ou não, né? E às vezes você tem que ter a coragem, por exemplo, numa impressão, né? Quando você vai interferir direto na impressão, é necessária uma coragem importante, né? Porque você pode errar, não tem o Ctrl Z, né? Você não tem um layer que você pode apagar e voltar pro anterior. Então, de uma certa forma, naquela situação, assumir a possibilidade do erro, né? E até mesmo nos tratamentos, né? Às vezes, eu gosto de mostrar alguma coisa bruta que é esse erro, sabe? Não sei se eu consegui mostrar. Sheila, uma coisa que eu me pergunto é que eu vejo uma diversidade no teu trabalho, uma riqueza de temas. Tem uma pergunta indiscreta. Legal. Dentro dessa diversidade, essa linha, que eu vejo mais como um risco do que a linha, porque a linha remete à postura, do risco, à ação, sobre as suas obsessões. Se dentro, você tem um tema e trabalha o tema, mas independente do tema que você recebeu, tem uma obsessão que continua. Quais são essas? Ser uma pessoa melhor. Essa é a minha obsessão. E você coloca isso em cada... De alguma forma isso se apresenta. De alguma forma. Às vezes sei lá, numa cobrança, às vezes num olhar para o outro, às vezes no afastamento para poder enxergar alguma coisa, às vezes olhar para um espaço diferente, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas para mim é muito isso, entendeu? Sempre o que essa ação, o que essa fotografia que eu vou produzir pode trazer de exercício para me melhorar. Esse processo de ficar uma pessoa melhor. Entendeu? Não sei se eu consigo sempre, né? Tem coisas que eu vou enxergar depois, entendeu? Não é assim, né? Fiz, entendi, ok, estou melhor, né? Não. Né? Não é isso, né? Mas assim, é um exercício, isso para mim é muito forte. Mas isso é quase um processo do teu trabalho que faz com que você fique uma pessoa melhor. Eu acho que você usou a palavra certa, é uma obsessão. Às vezes eu acho que até sou demais, entendeu? Tipo, vamos relaxar um pouco, né? Eu acho que não existe artista de verdade se não tiver uma obsessão. Essa é a minha pergunta. A obsessão é que nos move dentro do campo da arte, sem dúvida nenhuma, te faz acordar, te faz terminar um trabalho e já estar lá de novo, precisando entrar nos seus labirintos para ir buscar outros desdobramentos, outras imagens metafóricas que
consigam dialogar com essa obsessão, né? Mas o que eu queria falar ainda, falando um pouco aqui desses trabalhos dos papéis, bom, para mim, assim, que sou um pesquisador, eu fico o tempo todo num exercício que para mim é maravilhoso, que virou minha razão da minha vida, assim, do trabalho que eu tenho tocado até agora, que é justamente descobrir o universo de um artista, entrar nesse universo, né? É uma coisa bastante delicada, mas enfim, entrar nesse universo e começar a perceber na leitura das obras, né, quando forma e conteúdo conseguiram de fato se amalgamar, né? Que aí acho que quando uma obra fica com uma aura, né? Voltando ao conceito benjaminiano, né, do Benjamin de aura da obra. E quando eu encontrei essa série que eu não conhecia na casa da Sheila, e ela foi me contando todo esse processo, o trabalho com o mestre do papel, tal, de como foi estudando esse processo. E aí, levando assim, esse processo para o que a gente já falou no início, dessa metafísica dos afetos, né? Como que a gente vai lidando durante a nossa vida com os nossos afetos, os dados e os coligados, né? A família, né? Essa negociação toda que a gente faz, orquestrar a sensibilidade de todo mundo que a gente gosta, que talvez não goste também, mas é um território que não é extremamente racional, né? É um território onde tem o bom humor, o mau humor, tem intencionalidades e sensibilidades. Essa negociação, a gente sabe quão delicado é ter um relacionamento afetivo e saber nutri-lo, saber levá-lo e pegar dele a essência, né? Esse percurso que ela faz, para mim nesse trabalho é muito emblemático isso, de construir, não existe nada, faz o papel, aí do papel vai começar a colocar interferências que não pertenciam àquele tecido, né? Cria a imagem, enfim, incorpora o acaso, incorpora o erro. Quantas vezes a gente tem que negociar, né, dentro de relacionamentos afetivos esses ruídos de comunicação, esses ruídos de uma sensibilidade mais ou menos extremada, né? Então, para mim, o processo do trabalho dela vira a metáfora desses relacionamentos, dessas afetividades, né? E aí, então, quando o processo do trabalho, o suporte do trabalho, transpira exatamente o conceito que o embasa, né? Então, aí eu falo, puta, aqui nós temos uma obra contundente. Então, foi bastante claro, assim, as pessoas que vieram conversar comigo depois, que vieram ver a exposição, elas sentem sabe, tem um peso, tem uma atmosfera em que isso transpira. Ainda que a pessoa não conheça a Sheila, não conheça a história de vida dela, tal, não precisa, porque aí a obra tem uma potência significante, né, que eu acho que é bastante pregnante. Né? É isso que eu queria falar assim, desse processo. Eles são verdadeiros símbolos, né, Sheila? Tem um mistério e vai além daquilo que a gente vê, né? Além daquilo que a gente compreende, né? Exatamente. Trampolim, né? O sentido da vida, né? Infinito. Você falando da tua obsessão, eu achei bacana com relação ao processo e à técnica, que é uma coisa que me interessa menos. Você já tem um produto, eu tenho tanta curiosidade sobre o processo, é que o teu trabalho está sempre work in progress. Ele não vai terminar nunca, ele não tem essa coisa de estar acabado. Então você olha, essa aula que você falou, ela não está pronta, porque tem o próximo, você sente o próximo passo, o próximo gesto que vai acontecer ainda. É isso que eu achei bacana. Até você me fez lembrar uma coisa, que no próprio progresso da feitura do trabalho, algumas imagens vão e voltam. Elas não voltam, mas elas se apresentam, depois elas se reapresentam.
E eu percebi isso, que alguns símbolos que você usa lá é coisa que você usa nas fotos. Então tem todo um vocabulário, eu acho que vem, vai, e você faz o seu discurso em cima disso. Justamente, e por ser tudo meio orgânico assim, tudo está meio coligado, mesmo que sejam trabalhos diferentes, o grande barato, assim, para quem entra nesse acervo, é perceber que você pode reescrever várias histórias a partir dele, né? Então essa aqui foi uma constelação que eu fui lá e pensei dentro da discussão que a gente fez, do tempo que a gente tinha, do processo de elaboração que a gente pôde fazer. Mas eu tenho certeza que outros curadores, outras pessoas que se interessarem em entrar ali, podem fazer outras conexões, né? Porque, como eu falei, é uma constelação, mas não é uma constelação que é estável, né? Ela pode ser recombinada, gerando novos formatos. Para esse momento. E acho que agora que a gente pode fazer uma corrente de união, falando que agora tem que fazer acontecer um livro, né, da Sheila de Oliveira, que acho que agora a coisa já maturou o suficiente, agora a gente tem que partir para o livro, né? Então acho que o livro é muito importante para legitimar um trabalho, para consolidar um processo, né? Acho que agora a nossa nova empreitada vai ser o livro. Legal. Já provocando aqui. Para vir para casa lá, que bom, terminou. Você começa com monografia, né? Aí vai pro livro, né? Sheila, tá gostoso escutar você falar sobre o trabalho. Você pode me dizer só comentar. Desculpa, Luiz. É gostoso escutar você falar sobre o processo de desenvolvimento do trabalho. Escolhe mais um para falar sobre a gente. Ou aquele E esse tecido também, né? São esses. Ou esse da estante para um álbum. Então, assim, olha, esses dois aqui é a nova série 2014. Nova série 2014, parece propaganda. Nova bastante. Porque, assim, em 2013 foi um ano de muita reflexão. Eu fiz muitos cursos. Teve momentos, assim, que eu estava fazendo 9 simultaneamente. Nossa! Que foi quando eu falei, não, tô louca, e comecei a parar tudo. A dela só é fiel a mim. Isso é que você pensa. Mais um do... Não entendeu. Ó, aí eu tô incluindo inglês, porque eu não falo bem inglês. Estou incluindo uma pós-graduação em arte-terapia, mas não para ser arte-terapeuta. Como a grade era muito interessante, então resolvi me inscrever. Enfim, desde a parte técnica, agora estou fazendo gravura e participando dele, então deu uma resumida. Em inglês continua, né? Mas assim, desde filosofia da fotografia, fiz com Diógenes, olhar vê, olhar enxerga. Fiz com Cláudio Edinger um curso de fotografia e impressionismo, muito interessante também. Poética e filosofia da fotografia com a Georgia Quintas. Nossa, nem são muitos, assim, eu fiz bastante curso mesmo. Porque assim, eu entrei num momento assim, eu comecei o ano em 2013 entrando no Fotô, né? E aí veio uma avalanche de informações, eu me senti assim num momento de eu preciso, porque assim, eu fiz faculdade de biblioteconomia. Então, eu sempre tenho a sensação de que eu tenho um vazio em termos acadêmicos, de fotografia, né, de história da fotografia. Então, em 2003, eu fui nessa ânsia, né, de querer absorver e tal. Só que aí eu comecei a pirar. Então, minha cabeça começou a dar um nó, assim, e no final de 2013 eu entendi que não, calma, né? Tudo a seu tempo, né? E essa série chama Invisível Emaranhado, que é justamente sobre essa minha, não posso dizer angústia, mas esse pensar que vem e vai, e some, dá branco, e, enfim.
então essa série de 2014 tá muito pensando nesse momento do que foi isso que aconteceu comigo em 2013, né? Então eu estou materializando um pouco isso. Lá atrás é o livro, né? Aquele é um work in progress mesmo, né? Ele não está terminado, inclusive ele nem está sendo comercializado. É um trabalho que eu tenho já há um bom tempo, daqueles que você faz um pouquinho, aí para, começa outra coisa, aí para de novo. E é o álbum de família da minha mãe. E fala justamente sobre essa conexão entre uma pessoa e outra, desse afeto, né? Por que a minha mãe nasceu na minha família e não na sua? Essas questões todas, né? Por que um tem uma ligação tão fácil e o outro já é mais difícil, né? Por que então, sobre essas relações psicológicas, amorosas. Você é espírita? Eu sou muito... Eu não posso dizer que sou espírita porque eu não sei muito sobre a doutrina. Mas eu também não, mas eu estou lendo através do que você tem dito. Mas eu acredito em reencarnação, né? Eu acho que é um caminho assim que explica muita coisa para mim, assim, é o que do que eu já li de todas as coisas, assim, não li muitos e tal, mas é um assunto que me interessa, assim. Eu acredito que a encarnação é uma forma bacana de entender as coisas que acontecem agora, entendeu? Então, até esse trabalho ele pensa muito sobre isso, né? Por que é e não é, quem tá, por que foi, por que é. E suas leituras variam muito, então, entre, você já falou aqui, psicologia, um pouco espiritismo, filosofia. Eu gosto do Jung. Eu não leio nada assim muito profundamente. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Justamente em 2013, porque eu trabalho muito, não sei, eu não gosto de falar isso, porque parece às vezes mas eu trabalho muitas horas, eu quero dizer, todos os dias. Me sobra um pouco tempo à noite, que às vezes eu divido um pouco com a família, ou às vezes estou tão cansada que eu não consigo mais nada. Mas a literatura que me interessa é filosofia, espiritualismo, psicologia e as coisas das artes, né? Que aí vai poesia. Eu gosto de ciência também, porque eu gosto de... mas... Porque quando eu penso, por exemplo, em espiritismo, em coisas que a gente não tem explicação, que eu acho que até o meu trabalho fala muito sobre isso, sobre o nada, porque não tem explicação algumas coisas. Então, só que eu acho que não é que não tem explicação, é que nós não conseguimos ter um clareamento científico sobre isso, ainda não chegou pra gente, mas vai chegar, uma hora vai chegar, assim como vão chegando um monte de coisas ao seu tempo, né? E essa literatura que você está usando, que ela interfere no teu trabalho, se você colocar ela do lado e pensar sobre a parte teórica, você disse que sentia um gap com relação à parte acadêmica dentro da fotografia. Você não acha que você ter a informação, você ter o conhecimento de toda essa parte acadêmica, não tira um pouco da espontaneidade do teu trabalho? Eu acho que não faz você refletir muito mais e acaba criando uns breaks na hora do... Eu queria que você possa, porque me interessa isso, assim, essa parte teórica e o teu processo normal, como uma artista plástica, e a ligação com a... Eu acho muito importante isso que você colocou, porque quando você começou a falar de não saber e procurar os cursos, eu acho isso formidável. Mas eu acho que o fato do não saber é um fato muito sério, ele é muito importante. Porque, na verdade, não é bem o não saber, é o não conhecer. Porque o saber é de uma outra esfera do conhecimento, é diferente. Eu acho que esse não saber, ele traz essa liberdade. Quando você sabe, sabe entre aspas, depois fica mais preso. Então, esse não saber, eu acho realmente de
uma riqueza fabulosa. Diana, eu acho que é isso, porque assim, realmente, no final de 2013 foi isso que eu senti, que eu estava me distanciando de mim mesma. Isso. E aí, então, é o que você disse, é o saber e o conhecer. Eu sei, mas eu não sei explicar. Mas não precisa saber Entendeu? explicar. Você não é um teórico. É porque assim, aí o meu eu quer saber, quer conhecer, quer falar. Aí é o ego. Aí é o ego. Então, conhecer, não é o eu. mas aí essa angústia, né? Porque eu quero me melhorar no sentido do conhecimento também, entendeu? Eu acho importante também. Mas Sheila, E aí fica essa coisa. Mas Sheila, você fala isso que é se melhorar através do conhecimento, eu também acho importante. É claro que eu estou falando com a minha experiência como artista plástica e como designer de joia, que é uma experiência que veio se construindo por si só. Eu também sou a minha formação acadêmica, eu sou formada em Sociologia e Política, tenho uma pós em Arte e Terapia. Mas, na verdade, esse fazer, isso que você chama de conhecimento, eu chamaria de um conhecimento teórico. Porque o conhecimento, ele está aqui. O exercício da intuição. Hã? O exercício da intuição. O exercício da intuição e do saber fazer. Sim. De saber trazer o seu material, a sua linguagem, que fale o que você quer. E que fale com propriedade. Não é falar de qualquer forma. Que fale com propriedade. Porque tudo isso que está falado aqui, está falado com muita propriedade. Então eu acho que tem uma trapaça, sabe? Você precisa, todos nós, eu acho, independente de sermos artistas ou não, eu acho que você precisa tomar cuidado com essa trapaça. Porque eu muitas vezes também me pego me chicoteando por causa dessa trapaça. Que é um chicote, sabe? Porque eu nunca fiz um curso de belas artes, eu nunca aprendi aquarela, eu nunca... E já dei aula para mais de 1000 alunos. É uma alquimia, né? Quer dizer, de todas as posições que eu fiz. Então eu acho que esse saber é o saber da alma e o saber que você vai exercitando no seu fazer diário. E no seu fazer, não só aqui, mas no seu fazer aqui dentro. Então, ok, faz 1000 cursos, eu também faço. Eu acho legal. Mas não se chicoteia. Não se cerceia, não se impõe colete de aço, sabe? Porque colete de aço, o mundo já está cheio de gente de colete de aço. Não precisa de mais meia dúzia. Ninguém aguenta mais gente engessada. É muito emblemático, inclusive, artistas que, no meio desse questionamento, vão fazer, por exemplo, mestrado, doutorado, e começam a ler aquela carga, né, toda que precisa de teoria, e engessa, não consegue produzir mais nada. Né, é muito comum. Leva um tempo para destilar isso. Tem artistas e artistas, né? Tem artistas que, dentro de um processo um pouco mais racional de organização do trabalho, conseguem levar tudo junto. Mas artistas muito intuitivos podem ter um problema. Isso faz parte um pouco do conhecimento. Né? Eu estava falando do seu exemplo do inglês. Né? Acho que isso acontece com todo mundo. Você conhece um pouquinho e você resolve se aperfeiçoar no inglês. Aí você descobre que você está falando tudo errado. Se você conseguir se comunicar, aí você começa a falar, nossa, aí trava. Mas faz parte do conhecimento. Aí a hora que você passa essa barreira, você começa a se comunicar de uma maneira correta, deslancha de novo. Acho que todo conhecimento, adquirir conhecimento, passa por isso. Eu me identifico assim, eu estou fazendo a pós agora, e aí teve algum momento que eu me senti completamente travada. Meu Deus do céu, daí eu não produzia mais nada, assim. Mas eu vejo um pouco o quanto essa base teórica que às vezes me põe em parafuso, mas o quanto ela acrescenta também na minha produção. O que você tinha dito sobre esse processo, então, esse sentimento de culpa de repente não está totalmente inserida dentro da academia e está ao mesmo tempo fazendo parte dela, aí é que vem, né? Porque de alguma forma, você participando, você está colocando o seu trabalho dentro de um contexto de uma produção contemporânea. Mas como ele funciona?
Se você simplesmente não está na academia, não tem a informação, não tem o conhecimento, não tem esse saber, você está produzindo, mas você não está comunicando. Você precisa ter os meios. Então, eu acho que no momento em que você está com o seu trabalho inserido e você está participando junto com outros artistas, tem um diálogo. E é essa história do diálogo que fica, talvez até enriqueça depois, apesar da crise, o teu processo de linguagem na comunicação. Vale a pena. Eu não estava eu tive muito que vocês falaram. Me parece que tem muitas vozes, né, quando você ouve tudo, então fica difícil ouvir a sua voz interior. Você precisa quietar um pouco, acho que diluir um pouco, levantar. Eu só acho perigoso no processo de alguns artistas, que quando eles começam a ler os teóricos, né, é quase que, nossa, então se tudo que eu produzo tem que estar ancorado, justificado pelas teorias, eu não posso mais ser intuitivo e fazer porque eu quero, né? Então esse é o perigo. Mas acho que já viu eu posso marcar. Tem um ou outro que eu falo, Walter Benjamin está proibido para você. Não lerás. E acho que depois alguém lê e encaixa o meu trabalho em algum lugar. Tá? Você tem que produzir. Com essa livre fruição. Né? Senão você corre o risco de dizer, não posso mais produzir. Porque isso aconteceu comigo várias vezes. Não posso mais produzir, porque eu não sei. Eu não li isso, eu não conheço aquilo, então eu não sei. Então isso aqui que eu faço não é válido. Ou o que será isso aqui, que não está embasado nisso aqui? Mas isso aqui está aqui. Aí, ó, está feito. Eu queria saber, eu queria ver como eu vou colocar. A minha apreensão do seu trabalho, eu tenho a impressão, quando eu entrei no seu site, a primeira vez que eu vi a exposição coletiva aqui, eu vi muitas coisas que não tinham chegado, pelo menos até mim, até então, em São Paulo, não sei, esse tipo de exposição, acho que em Bonito, eu não sei. Isso, E aí eu queria saber, ele falou um pouco de produzir ou de estar com seus pares, eu queria saber um pouco como foi esse processo. Uma outra coisa que eu queria saber foi, eu fico tentando imaginar como foi todo esse tempo que você passou produzindo sem, eu estou supondo, não tenho certeza, mas sem mostrar tanto, pelo menos em São Paulo, assim. Sei lá, quando teve a exposição do Luiz Gonzalez Palma aqui em São Paulo, no Cervantes, me marcou muito. Eu queria saber, e eu vejo uma formação forte, assim, muito linda aí, eu queria saber se até então você absorvia muito, assim, por exemplo, ia em muitas exposições, mas não expunha tanto. Como é que foi isso? E como é que você compara essas duas etapas, assim? Como vou te dizer? Bom, eu fiz biblioteconomia e trabalhei durante 7 anos como bibliotecária de referência. Bibliotecário de referência é aquele que busca imagens, pesquisa imagens no acervo para os artistas, para os jornalistas colocarem, ilustrarem as suas matérias ou o cenário e tal. Meu último emprego foi na TV Cultura. E depois de muito tempo eu percebi que isso agregou muito ao meu olhar hoje, né? Eu gostaria de ter feito artes plásticas na FAP, mas por vários motivos eu não consegui. Eu tive que pensar em outras áreas que não eram artes plásticas, então eu fiquei super perdida. Aí tinha um primo meu que estudava Sociologia e Política, que eu admirava demais, tá bom, enfim, fiz biblioteconomia. Só que por eu gostar de artes plásticas, lá atrás, desde o início. Isso, eu fui fazer vários cursos de arte, né? Assim como eu faço até hoje. E aí, como quando a gente faz um curso de arte, a gente produz arte, né? Acaba produzindo e tal. Eu acho, para resumir, que eu nunca pensei em fazer arte para expor. Eu fazia porque eu tinha vontade de fazer, eu preciso fazer, entendeu? É claro que, assim, quando você tem uma oportunidade, é incrível, porque isso te incita a produzir mais ainda e mergulhar ainda mais nos seus projetos, no seu pensamento, né? Mas, então eu sofria com isso, e eu tinha o meu amigo Bicha que me convidava, então eu punha para fora essas coisas que, nesse meu pouco tempo,
que sempre tive, entendeu? Para produção da arte, né? De colocar isso para fora. Então, se um dia, quando você for no estúdio, eu vou te mostrar todos os lugares que eu expus, né? Já expus em vários lugares, assim. Só que são outros circuitos, um circuito que não é esse que as pessoas de fotografia, no caso, conhecem, entendeu? Então, acho que por isso dá essa sensação desse, né? E também aconteceu uma parte importante, que quando eu resolvi sair da TV Cultura e trabalhar com fotografia, eu participei de um edital do Banco Central do Brasil. Eles tinham um espaço de exposição bem interessante na Avenida Paulista, não sei se vocês conhecem. Ainda tem? E aí eu fiz uma exposição lá, foi a primeira vez que eu fiz uma exposição individual, mas num espaço cultural, né? E foi muito bacana, assim, as pessoas gostaram bastante e tal. E essa exposição eu tinha esgotado, era sobre um assunto, era sobre instrumento, era a música indígena. Eu esgotei o assunto. E aí eu recebi um convite para expor na França, para produzir novos trabalhos. E aí eu travei. Porque eu falei, não, eu esgotei, eu não quero mais olhar para isso, sabe? E isso, infelizmente, eu não consegui trabalhar isso dentro de mim e eu me fechei. Eu fiquei 10 anos sem produzir nada. Eu mergulhei no meu trabalho comercial e não fiz mais nada. Esse trabalho foi para a Funarte, foi aceito na Funarte em 96, a exposição foi em 95. Eu inscrevi na Funarte, ele entrou no Rio de Janeiro. E aí veio esse convite, pronto, não fiz mais nada. Porque me deu um... Mas aí foi isso de existir uma exposição marcada que te obrigasse a produzir? Não, era uma marchand. E ela falou assim, eu quero que você produza novos trabalhos, porque eu vendi todos os trabalhos. Eu quero que você produza... E assim, não tinha série, era aquele. Eram uns mosaicos, tinha costura também, tudo. E ela falou, quero que você produza novos trabalhos, entendeu? Então, essa exigência... É, uma coisa, só que você vai pra lá, só que eu preciso de novos trabalhos desse assunto, entendeu? E aí eu travei, não saiu mais nada. E aí o Richard me resgatou das cinzas. Eu falo pra ela porque nós nos conhecemos através do Richard, né? O Canori também. E aí eu veio saindo de novo, aos pouquinhos. Só que daí acho que foi o que você falou, né? Com um olhar mais maturado, porque eu não deixei de ir às exposições, eu adoro exposições de pintura, de tudo, eu gosto muito. Então acho que tudo isso foi construindo, né? E aí o amadurecimento mesmo, de pensar mais sobre a vida e tal, aí me deu vontade de produzir o que hoje vocês veem que mais ou menos é a partir de 2005. Então foi 10 anos. 10 anos, você vê uma importância nesses 10 anos. Sheila, eu vou fazer um lembrete. Com o contato do Richard, você passou a fotografar para o Richard todas as obras que ele ia expor. Foi assim que a gente se conheceu, levando um trabalho meu de fotografar. E aí, aquele mundo de obras de arte diferenciada, de repente invadiram. Não, acho que não foi isso. Não, tá? não foi isso não. também Invadiram o seu colabora. tempo. E aí você também... Eu acho que foi o convite do Richard para eu produzir mesmo. Eu acho que isso foi o mais importante. Tipo, vem, vamos pôr o teu trabalho lá, entendeu? Que isso me motivou mesmo. Então vamos lá, vamos voltar e até fazer obras tridimensionais, que para mim era uma dificuldade, né? Ainda é uma dificuldade. Mas essa coisa do fazer foi o que me levou mesmo, né? Se não fosse o Richard, ia ser uma outra coisa, porque você disse uma coisa que eu acho que é importantíssima. Não tem para você como não fazer. O não fazer não é possibilidade. Então, você talvez não esteja produzindo alguma coisa que possa ser... que talvez eu canalizasse para outro canto, ou talvez fosse uma outra coisa que saltasse, né? Mas a necessidade é intrínseca, você tem. Né?
É que o Richard, eu falo muito do Richard, porque o Richard, eu conheço ele é meu amigo, ele é quase um anjo da guarda, porque ele motiva as pessoas, e eu acho importante isso do curador, né? Eu vejo o Éder também. Ele vê a possibilidade, o talento ali, às vezes a pessoa está travada, né? Tipo, passa, né? Venha participar, né? Então, isso para mim foi muito importante. Motivação. Né? Eu também conheci você através do Richard, porque ele me convidou para participar de uma exposição que ele abriu. Aí eu fui fotografar a minha obra com você. Até você ficou conversando comigo além do tempo que você tinha me dado. Me tinha me dado os 15 minutos, ficou 1h e tanto. E outra pessoa que eu acho que eu gostaria de falar é da Georgia Quintas, porque além dos trabalhos que eu produzia com o Richard e tal, eu em 2011, 2010 ou 2011, eu me inscrevi no Paraty em Foco e tinha as projeções, nas projeções do Paraty em Foco, tem um nome, isso que eu não lembro o nome, das projeções, que é organizado pelo Olha Ver, né? E aí o trabalho foi aceito lá, foi projetado, e isso também me trouxe muita coisa boa, porque o olhar da Geórgia, né, me dando essa oportunidade de projetar o trabalho lá, depois me trouxe para a fauna, né, Carol? Expondo aqui com a Ilana e tal. Então, também acionou eu olhar então mais profundamente para a minha fotografia, né? Porque o Richard sempre era nos tridimensionais, né? Enfim, outras coisas menores de bonito, né? As flutuações, tal. O grupo Oca que eu participei também, de artistas também, ajudou bastante, enfim. São várias coisinhas que vão acontecendo, né? E eu vou inventando cada vez mais. Fiquei impressionada, 10 anos, não tem. Legal você dizer que essas duas obras aí atrás seriam um prêmio, simplesmente. Ah, é verdade. Essa aqui está no 42º Salão de Arte Contemporânea Luiz Saciloto, lá em Santo André, na Casa do Olhar. Foi o díptico, sim. Eu mandei o díptico e essa obra ganhou um prêmio. Na prêmio aquisição, né? Está esgotando, então. Já esgotou. Esse tamanho já esgotou, agora você tem 60 por 60. Dançar. Vou escolher outras. É isso, né? É isso, né, gente? Vocês... Obrigada, gente. Caru, por nos receber sempre tão Obrigada a deliciosamente vocês. aqui.